Obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. Direto para Brasília, a primeira turma do Supremo começou a ouvir as defesas dos 10 réus do núcleo 3 da tentativa de golpe. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. Qual o balanço desse primeiro dia? E, claro, todos os olhos voltados ao Supremo nessa terça-feira. Bem-vinda, Janaína. Bom trabalho. Muito boa noite para você, Thiago. Ótima semana. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan News. Pois é, esse foi o primeiro dia desse julgamento, né? O julgamento ali do núcleo 3 da denúncia de golpe. Lembrando que esse é o terceiro julgamento dessa denúncia de golpe, porque já foram 15 condenados, né, Thiago? Nos outros julgamentos, incluindo ali do núcleo crucial, que teve ali Jair Bolsonaro condenado a mais de 27 anos de prisão. Então hoje hoje foi iniciado esse julgamento ali desses 10 réus que compõem o núcleo 3. Segundo a acusação, o núcleo 3 seria ali responsável pelas ações táticas da organização criminosa do golpe. Também teriam sido responsáveis ali por tentar convencer o alto escalão do Exército a aderir a um plano golpista. Então são 10 réus ao todo, sendo que 9 são militares da ativa e também da reserva do Exército. Tem um policial federal e inclui os chamados quids pretos, né, Thiago? Aqueles militares ali das forças especiais do Exército que teriam tentado executar um plano ali para neutralizar, seria prender e até assassinar autoridades ali no final de 2022, já com as eleições feitas ali, dando vitória ao presidente Lula. E esse plano citava ali como alvo o presidente Lula, então recém-eleito, Geraldo Alckmin ali na chapa como vice-presidente e também o ministro Alexandre de Moraes, que na ocasião era o presidente do TSE na época. Também entre esses 10 réus está ali um policial federal que fez parte da segurança pessoal do presidente Lula bem no início do mandato do presidente Lula. Segundo a acusação, ele estava ali integrando a segurança apenas como informante ali para repassar informações privilegiadas para esse grupo que tentava ali executar esse plano golpista, né? Quem também está incluído nesses réus é Estevam Teófilo, um general do Exército que na gestão de Jair Bolsonaro ele comandava as tropas terrestres do Exército, né? Ele tinha ali nas mãos esse poder de coordenar essas tropas e, segundo a acusação, ele teria se reunido com Jair Bolsonaro ali no final de 2022, no Palácio da Alvorada, depois que o então comandante do Exército, Freire Gomes, teria se recusado a aderir a um plano golpista. Hoje, Thiago, nesse primeiro dia, foi lido o relatório do ministro Alexandre de Moraes, foi feita ali a manifestação da Procuradoria-Geral da República pedindo a condenação de todos esses réus, mas só que sobre um réu, Thiago, apenas um réu ali, a acusação, ela pede a condenação por apenas um crime de associação criminosa. Dos outros 9 réus por 5 crimes, incluindo crimes graves como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, hoje o dia, além da sustentação, além da acusação, da manifestação da PGR, da leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, o dia foi dedicado especialmente às sustentações orais das defesas desses réus. Inclusive, nem todos conseguiram fazer ali a sustentação oral hoje. Amanhã esse julgamento vai ser retomado pela manhã com esses outros advogados que vão fazer essas defesas. E aí esse julgamento, Thiago, ele vai ser retomado na semana que vem, depois de amanhã, na semana que vem, porque o Supremo reservou ali 6 sessões ao todo para esse julgamento do núcleo 3 do golpe. Thiago. E daqui a pouco você vai voltar para falar como é que foi o primeiro dia do ministro Luiz Fux na segunda turma e teve debate acalorado. Até daqui a pouquinho, Janaína, você volta em instantes. Vou chamar já os nossos comentaristas. Hoje estamos bem servidos pelos advogados aqui, o Túlio Nassa e o Cristiano Vilela. Começo por você, Vilela. Boa noite para você. Bem-vindo. Claro que a defesa dos quids pretos, a defesa defende e fala que há uma fragilidade nas provas. Isso é discurso de advogado ou realmente isso pode ter acontecido? Boa noite, Vilela. Tiago, uma ótima noite a você, ao Túlio e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é o trabalho a ser feito pela defesa, justamente o de demonstrar que as provas que foram trazidas, que os elementos que constaram das investigações que foram finalizadas pela Polícia Federal, do conjunto de depoimentos, de que todos esses elementos não têm capacidade probatória
para confirmar a denúncia que foi feita pelo Ministério Público. É importante a gente destacar que, por mais que exista, que esse caso, essa parte do julgamento, ela esteja conectada com outros réus, com outros setores investigados que foram objetos dessa denúncia que estão sendo julgados, é importante a gente analisar que a decisão ela tem que ser individualizada para cada réu. Nesse sentido, se não tiver elementos probatórios efetivos que demonstrem a participação de fulano ou de beltrano, cabe realmente que este não seja condenado justamente por falta de provas. Então, nesse sentido, o trabalho das defesas é o de procurar desqualificar as provas existentes, mostrando que essas provas não têm capacidade de fundamentar uma condenação. E, naturalmente, o Ministério Público, na sua denúncia, nas suas colocações, vão procurando demonstrar justamente o oposto, que o conjunto probatório dá fundamentação à tese que foi apresentada, à denúncia que foi apresentada, de que essas pessoas, de fato, praticaram crimes e que, por isso, devem ser condenadas nesse processo. Ô, Túlio, claro que é uma discussão que surgiu no início de todo esse processo de julgamento do Supremo sobre essa questão que eles tentariam matar autoridades. A questão é como isso é comprovado efetivamente. E, de qualquer forma, a defesa tenta apontar essas questões. Agora, de qualquer forma, a tendência do Supremo qual é para você no caso do julgamento do Núcleo 3? Bem-vindo, Túlio. Boa volta aqui ao Jornal Jovem Pan, né? Pois é, Thiago. Boa noite ao Vilela também. Olha só, hoje aqui de volta com advogados aqui na bancada, mas além de advogados, com torcedores tristes, né? Tanto o apresentador quanto este aqui, comentarista que vos fala, e o Vilela também, por causa do Santos, que está pior que o nosso Corinthians. Mas deixando a tristeza de lado, vamos falar um pouco sobre aí o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tiago, você tem razão. Existe aí duas questões que têm que sempre ser colocadas quando a gente trata desse julgamento. A questão jurídica e a questão política. Porque esse é o curioso caso de um julgamento que a gente já sabe o resultado dele, mas ele não terminará nele próprio. Juridicamente, a tese da acusação e que o Supremo Tribunal Federal vem acatando é que todos esses núcleos estão interligados, ou seja, é necessário que cada braço desse núcleo tenha feito um tipo de atividade, quer seja de acirrar as Forças Armadas, quer seja de atacar as urnas eleitorais nas redes sociais, quer seja do planejamento estratégico. Então, todos esses grupos eles têm que estar concatenados para que a tese vingue. Então, nesse sentido, a tendência é que o Supremo Tribunal Federal venha realmente a confirmar a condenação, porque senão seria contraditório a própria condenação anterior dos núcleos anteriores. Por essa razão, juridicamente, não parece que há muita saída aí esse núcleo 3. Agora, politicamente, esse é um julgamento que vai ser explorado, porque há falhas processuais, muitos juristas apontam aí os vícios processuais, o que pode tornar aí a figura principal dele, Jair Bolsonaro, como vítima. E sendo vítima, isso fatalmente será explorado. Nós teremos questões aí como a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, aonde ele vai cumprir pena. Então é um julgamento que vai ainda se desenrolar por muito tempo no cenário eleitoral, Thiago.